É sério, deputado Pedro Paulo, que Vossa Excelência está mais preocupado com o direito do criminoso, do bandido? Eu quero falar sobre a manifestação bolsonarista em Copacabana no domingo. E o título da minha fala é Parabéns pelo culto. Verdade? O preso que quiser visitar os seus parentes é só não cometer crime. É absolutamente perverso. E eles são capazes de tentar dar golpe em nome disso. São capazes de depredar, vandalizar a sede dos três poderes em nome disso. E em toda Copacabana e em todo o Brasil, foi a frase do presidente Bolsonaro ao dizer... Passaram meses, fizeram vídeos bem elaborados, tentaram de toda sorte fazer com que este ato fosse um ato que pudesse ter bastantes pessoas. Mas o ato foi um fracasso. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o desemprego, está diminuindo o desemprego, diminuindo a inflação. Presidente, eu fico aqui ouvindo os meus colegas da esquerda falando e eu fico estarrecido com o nível de desconexão com a realidade. Pessoal, o debate de hoje tá imperdível. Isso porque eu vou trazer para vocês aqui palavras muito importantes, tanto do pessoal da esquerda, que, como diz o deputado Gustavo Gayer, a gente percebe uma desconexão com a realidade impressionante. A gente fica estarrecido pensando em que mundo estão vivendo. Realmente é aqui no Brasil? Bom, acontece é que a gente vai ter então a fala aí, tanto o deputado Gustavo Gayer, como a deputada Érica lá do PT, PSOL, enfim, o pessoal da esquerda, como também o deputado Ottoni de Paula e Marco Feliciano. Bom, vai ser um embate duríssimo, é complicado a gente depender dessa mídia tradicional. Todos vocês sabem muito bem disso do que eu tô falando. Agora, se inscreva muito aqui, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque é importante demais para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui ele tem valor e ele vai entregar para mais pessoas. É só assim, a gente aqui fazendo a nossa parte, vocês fazendo a parte de vocês, que com certeza mais pessoas vão saber o que está acontecendo. Então eu conto contigo e bora pro vídeo porque tá sensacional. É sério, deputado Pedro Paulo, que Vossa Excelência está mais preocupado com o direito do criminoso, do bandido, a ter direito à saidinha do que com o direito do carioca de ir e vir sem ser assaltado ou assassinado por um criminoso desse que aproveita o direito da saidinha para voltar a cometer crimes? Me preocupou a fala do deputado Pedro Paulo. Tudo bem que ele representa o governo Lula, é vice-líder do governo Lula, tudo bem que o prefeito Eduardo Paes é o prefeito de Lula, mas defender a saidinha significa estar contra o carioca. A nossa cidade está mergulhada em uma violência terrível. O que nós menos precisamos é de políticos do Rio de Janeiro defendendo o direito à saidinha do criminoso. Essa semana nós deveremos votar, não é, a derrubada do veto presidencial sobre parte da saidinha que quer dar ao preso o direito à saidinha para visitar os seus parentes. Na verdade, o preso que quiser visitar os seus parentes é só não cometer crime, porque se cometer crime é o parente que vai visitá-lo na cadeia. E aí eu fico perguntando, com tanta violência que a nossa cidade já vive, por que a prefeitura de Eduardo Paes e de Pedro Paulo não ajuda o Estado na contenção dos crimes de baixo potencial ofensivo com a nossa guarda municipal? Seria muito mais útil do que estar aqui defendendo o direito de bandidos. E o que me preocupa mais ainda, deputado Pedro Paulo, é que Vossa Excelência pode ser o próximo prefeito do Rio de Janeiro, já que Eduardo Paes só vai ficar um ano se ele for reeleito pela quarta vez. Deus que nos livre e guarde, Deus que nos livre e guarde, e Vossa Excelência poderá sentar naquela cadeira. E aí eu pergunto, o carioca se sentirá confortável em ter a possibilidade de ter um prefeito na cidade do Rio de Janeiro que está mais preocupado com a saidinha de criminoso do que com a liberdade de ir e vir do povo carioca? Esta pergunta eu faço a você, morador do Rio de Janeiro, que devido à displicência e falta de compromisso da prefeitura com a segurança pública, está sofrendo com esta violência tão alarmante que nós estamos vivendo em nossa cidade. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna. Neste domingo, uma das palavras mais fortes que ressoou em nossos ouvidos e em toda Copacabana e em todo o Brasil foi a frase do presidente Bolsonaro ao dizer:
se algo de ruim acontecer comigo, não desanimem. O presidente Bolsonaro, ao dizer essas palavras, sem dúvida alguma, ele sabe o que está dizendo. Bolsonaro carrega em seus ombros as marcas do peso, do fardo, de lutar praticamente sozinho contra um sistema cruel e dilapidador da nossa nação. As palavras do presidente Bolsonaro aponta para a responsabilidade de nós da direita nos mantermos unidos e organizados. E isto passa pelas eleições municipais. Talvez esse tenha sido um dos nossos maiores erros, deputado Marcos Feliciano, de termos sido displicente com as últimas eleições municipais, o que refletiu na eleição nacional. No Rio, a nossa pré-candidatura à Prefeitura do Rio e do companheiro Ramagem e do companheiro Marcelo Queiroz não representa uma divisão da direita, mas um movimento estratégico neste momento. Quanto maior a quantidade de candidaturas forem, mais nós enfraqueceremos o nosso adversário único, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Só mais 30 segundos, senhor presidente. E sem dúvida alguma, todos nós, eu, Ramagem, Marcelo Queiroz, estaremos unidos no segundo turno, até porque todos nós temos um único objetivo, que é livrarmos a nossa cidade deste mal que se tornou o governo de Eduardo Paes. A direita está unida sob a liderança de nosso capitão, presidente Jair Bolsonaro, porque é na nossa união que virá a nossa vitória. Agora a gente vai trazer ele, pessoal, o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele vai trazer um posicionamento referente às manifestações, que na visão dele é um culto aquilo ali. Bom, vocês vão ver só a seguir. Só não entendi porque em um dos nossos vídeos lá do canal Debate em Foco, muita gente chamou ele de pastor da Shopee. Eu não entendi por quê, se alguém puder me explicar aqui. Agora, vamos então seguir com a fala dele. Na sequência, a gente vai ter aí a fala também do pastor Marco Feliciano, que daí é da direita e vai dar algumas respostas também para o pastor aí, Henrique Vieira. Vamos dar uma olhada então em tudo isso e na sequência a gente volta aqui. Eu quero falar sobre a manifestação bolsonarista em Copacabana no domingo e o título da minha fala é Parabéns pelo culto. E eu vou me dirigir aos organizadores deste culto, porque foi um culto, foi um tipo de culto. No Brasil, há liberdade para proclamar publicamente a fé. Não há perseguição religiosa, por exemplo, a nós cristãos, evangélicos. No governo Lula, nenhuma igreja foi ou será fechada, as igrejas continuam crescendo normalmente. Ou seja, não há perseguição religiosa. E vocês sabem disso, mas vocês dissimulam e tentam esconder a questão, porque quando nós criticamos esse movimento, dizem que nós estamos sendo intolerantes religiosos, ou seja, confessando que, no fundo, este é um movimento religioso. Estão assumindo que há uma campanha religiosa para tomar o Estado brasileiro e dominar a sociedade brasileira, com um tipo de culto. E quem critica isso é taxado de intolerante religioso. O problema é que vocês querem usar o Estado brasileiro e o poder político para transformar o culto de vocês em norma, regras e leis para toda a sociedade brasileira. Isso é profundamente violento e brutal. Estão tão alienados pelo próprio fanatismo, não conseguem perceber que a sociedade brasileira é mais plural que as 32 mil pessoas que estavam em Copacabana, que o Rio de Janeiro é mais plural que as 32 mil pessoas que estavam em Copacabana, não conseguem perceber que existem milhões de cristãos e de evangélicos que não concordam com essa ideologização e essa bolsonarização da igreja e do evangelho. O que se pensa? Que todo cristão no Brasil é tipo Malafaia? O que se pensa sobre a sociedade brasileira? Que o Brasil é composto por 200 milhões de malafaias? Eu reconheço que a extrema-direita de conteúdo fascista tem força política no Brasil, mas tem uma estratégia de se fazer maioria absoluta e apagar a diversidade que existe em nossa sociedade. Então, um alerta para a sociedade brasileira que eu deixo aqui. Vocês que são cristãos e evangélicos, que não concordam com eles, eles vão atacar vocês. Vocês que são católicos, da diversidade que há no campo católico, eles vão atacar vocês. Vocês que são judeus, muçulmanos, de outras religiões,
mais, eles vão atacar vocês. Vocês que são das religiões de matriz africana e das espiritualidades indígenas, eles atacaram, atacam e vão atacar vocês. Vocês que não têm religião, eles vão atacar vocês. Aliás, vocês que gostam do Parintins no Amazonas, vocês que gostam dos festejos de São João no Nordeste, vocês que gostam do samba e do carnaval, Rio, Recife, Bahia, vocês que gostam das rodas de rima do hip hop, eles vão atacar vocês por um motivo simples. Eles vão atacar tudo e todos que não sejam iguais a eles. E vão fazer isso em nome de Deus. Funciona basicamente assim. Bolsonaro é ungido, Messias, escolhido por Deus, para governar o Brasil. O Brasil, então, é do Senhor Jesus. Quem não concorda com Bolsonaro não concorda com Jesus. É absolutamente perverso. E eles são capazes de tentar dar golpe em nome disso. São capazes de depredar, vandalizar a sede dos três poderes em nome disso. E não vai ser surpreendente se daqui a pouquinho aparecer um atirador ou um homem bomba cheio de testosterona disposto a matar em nome disso. Porque eles querem exatamente isso. Estão partidarizando o púlpito, colocando o Bolsonaro acima de Jesus. Estão fanatizando, destruindo famílias, separando pessoas. Agora eles querem pegar essa lógica e transformar o Estado brasileiro, com toda a sua pluralidade, numa extensão da sua visão religiosa fanática de mundo. E estão usando, manipulando perversamente a religião. O culto fanático de domingo usou de louvores, orações, textos bíblicos. Eles manipulam o repertório religioso e, no fundo, é um projeto miliciano de poder para livrar Bolsonaro da cadeia. Como diz o teólogo Ronilson Pacheco, é um nacionalismo cristão heteromachista, supremacista, fascista, que usa a força e faz da religião a política. E vou dizer mais, para concluir, nem como pastor eu concordo com isso, porque Jesus, quando quiseram proclamá-lo rei à força, ele chamou isso de tentação diabólica. Jesus se afastou para orar, para se manter no meio do povo, no meio dos pobres, porque usar a fé como projeto de poder para desrespeitar a diversidade, sinceramente, em nome da democracia e da diversidade, esse projeto tem que ser derrotado. E até em nome de Jesus de Nazaré, esse projeto tem que ser derrotado. Peço 30 segundos para terminar, senhor presidente. Então eu concluo. Em nome da democracia e da diversidade, temos que denunciar a manipulação da religião, a partidarização da igreja, a bolsonarização do evangelho para mobilizar o ódio. Estão usando louvores, textos bíblicos e orações. Mas esse projeto tem muito mais a ver com quem crucificou do que com quem foi crucificado. E em nome da democracia, temos que derrotar o fascismo. Agora vai vir o pastor Marco Feliciano, e que palavras dele se encaixarão inclusive em respostas ao pastor Henrique Vieira do PSOL. Inclusive eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo depois sobre essa questão aí que eles falaram da religião na política e tudo mais. E sobre o posicionamento deles. Comenta muito aqui embaixo depois que eu vou procurar ler todos os comentários. Então vamos com a fala aí do Marco Feliciano. Eu estava aqui ouvindo alguns debates e ouvi o pessoal da esquerda falar sobre a manifestação que houve no Rio de Janeiro no domingo e citaram uma palavra que me incomodou muito. Falaram sobre falsos profetas que usam a Bíblia ou falam sobre Deus. Essas pessoas desconhecem muito a questão política e a questão religiosa que move o mundo. Se conhecessem um pouco de história, saberiam que o Dr. Billy Graham, uma das maiores autoridades eclesiásticas que o mundo conheceu, sempre foi um fator determinante na política americana. O pastor David Young Shu, que também já dorme no Senhor, foi um dos grandes homens que ajudaram a mover a Coreia do Sul logo após a Guerra Mundial e transformou a Coreia do Sul naquela potência através da sua fé e através dos seus pensamentos cristãos, porque o cristianismo vai além de uma religião, ele é uma filosofia também. O que falar aqui de João Calvino, que através da sua influência do protestantismo moveu não apenas a fé cristã, como o país inteiro onde ele habitava, que era a Suíça. Poderia aqui falar ainda de Zwinglio, que também foi seu contemporâneo, que através da fé e da política moveu o pensamento do seu país e o transformou num dos países mais prósperos e ricos de todo o planeta Terra. O que falar também de Daniel, que moveu o pensamento de Babilônia, e lá dentro de um país extremamente pagão, na Mesopotâmia Antiga, ele consegue dar norte, dar a diretriz para 3 grandes imperadores que fizeram daquela nação, no seu tempo, a mais poderosa de todas. José, no Egito, o pensamento de José no Egito fez com que todo o império da época nas mãos de Faraó pudesse não padecer de fome e sim sobreviver a um tempo de cataclisma. Ora, quando as pessoas falam de falsos profetas que se envolvem com a política, eles deveriam lavar a boca para falar, porque estão direcionando. Só não tem coragem de falar o nome, porque sabe que o profeta do qual eles falam, ele tem a voz forte, e se pegar contra eles, eles não sobrevivem. Não sobrevivem moralmente, quiçá politicamente. Estou falando aqui do pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia é, ao meu ver, um profeta do nosso tempo, da nossa geração, a quem Deus usa tanto na esfera religiosa quanto na esfera política.
Pastor Silas Malafaia é uma espécie de João Batista, que no seu tempo colocou o dedo no nariz de Herodes, trazendo Herodes, que era um governante, à realidade, porque vivia uma vida imoral e fazia com que toda a nação de Israel também padecesse assim. Então a Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos capítulo 13, verso 7, nós temos que dar honra a quem tem honra. Então eu quero aqui, em nome, se não de todos, mas da grande maioria do povo evangélico brasileiro, agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que nessas últimas 2 manifestações que nós tivemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi um fator determinante, foi corajoso, usou da sua verborragia, da sua retórica, que com uma sabedoria única, foi professor de ciência política nesses nos seus 2 discursos, trazendo à memória tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. E olha, eu não quero, sem querer ser leviano, mas eu acredito que já houve uma mudança. Não sei se Vossa Excelência, deputado Gilberto, assistiu o Fantástico no domingo. O Fantástico no domingo mostrou a manifestação em detalhe. Em momento nenhum citou a palavra golpe, em momento nenhum citou a palavra ato antidemocrático. Agora há pouco, na Globo News, o jornalista Merval Pereira começou a dizer que o STF tem problema com a pessoa do senhor Alexandre de Moraes, que, segundo ele, traz para si algo que deveria ser levado para a instituição. Parece que os ventos estão começando a soprar de outra forma. Parece que as pessoas começaram a entender que, como diz lá no interior de São Paulo, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Com a entrada de Elon Musk nessa história toda, sobre a liberdade brasileira, sobre a censura que nós estamos aqui passando, o mundo começou a olhar para o Brasil agora com uma lupa. Então que as pessoas comecem a entender que nós temos aqui brasileiros que são patriotas e lutam pelo seu patriotismo. Ver o Rio de Janeiro tomado de verde e amarelo foi muito lindo. Pode não ter tido a multidão que foi em São Paulo, mas eu desafio qualquer um que for à tribuna do outro lado, criticar isso, a colocarem pelo menos 10% na rua daquele público que lá estava no Rio de Janeiro, com o seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não consegue juntar 10, 15, 20 pessoas onde vai. Aliás, ele consegue juntar pessoas apenas quando está nas suas viagens no exterior, gastando dinheiro do erário público do brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu termino aqui minha fala dizendo que não há falso profeta. Pelo contrário, pastor Silas Malafaia merece o nosso respeito, merece o nosso aplauso e é um grande patriota. Muito obrigado, senhor presidente. Agora vamos ouvir alguns deputados aí da esquerda. E, pessoal, é muito importante a gente trazer o outro lado também, até para a gente poder saber, ser democrático e entender quais são os pensamentos da esquerda. Olha, é incrível isso, algumas coisas completamente fora da realidade, mas vamos ver agora então aí o deputado Rogério Correia e na sequência a deputada Érica, sobre o que eles têm a falar sobre as manifestações que, na minha visão, estavam lotadas, mas que para eles foi um fracasso. Eu não entendi muito bem, até porque no lado de lá se faz manifestações e a gente sabe que bem pouquinha gente, mas tudo bem, vamos seguir com o vídeo. Mas, presidente, eu queria dizer que, ao contrário disso, já estão agendando para Belo Horizonte, os bolsonaristas, um ato golpista. Aliás, é o que sabem fazer, tentar atrapalhar o Brasil, criar instabilidade e criar condições para um golpe. Foi o que Jair Bolsonaro fez enquanto governou, e exatamente por isso está inelegível e provavelmente será preso, apesar de querer fazer obstrução da justiça. E falar em obstrução da justiça, hoje a deputada Carla Zambelli, carinhosamente conhecida como Carla Zangada, acabou de ser também denunciada pela Procuradoria-Geral da República por 10 crimes. 7 crimes do artigo 154A do Código Penal, invasão de dispositivo informático, e 3 crimes por falsidade ideológica, inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático. Esta é a deputada que correu atrás também de um negro na eleição em São Paulo. Então, presidente, enquanto nós comemoramos o presidente Lula trabalhando, fábrica de insulina, dados positivos, o que a gente vê é o bolsonarismo continuar trabalhando para o golpismo. Então a gente espera, e eu estarei também em Washington junto com deputados que participaram da CPMI, para esclarecer o que é esse golpismo no Brasil e não permitir que no mundo isso se espalhe. Muito obrigado, presidente. Estamos vivenciando uma captura da política pelo ódio e pela mentira. São mentiras que são proferidas sem qualquer tipo de pudor. Eu lembro muito de uma frase de Nelson Rodrigues e eu me reporto a ela para caracterizar o que nós estamos vivenciando. O absurdo perde a modéstia. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, também dia do aniversário de Brasília, o ex-presidente inelegível, acusado de roubar joias, de falsificar cartão de vacinação, chama um ato em defesa da liberdade de manifestação, da democracia. Ele, que não nega, que estabeleceu uma minuta para decretar estado de sítio no Brasil e que estava organizando um golpe. Cada dia mais nítida a intenção de organizar um golpe que estava sendo dolosamente construído. E de forma absolutamente irônica, um escárnio com a nação, ele tenta chamar um ato em defesa das liberdades. Ora, não se pode
em nome da defesa da liberdade, se defender o crime, porque há crime quando se utiliza da mentira, há crime quando se tenta atentar contra a própria democracia. Aliás, foi o seu filho que disse que bastava um jipe, um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Eles tentaram organizar esse ato e passaram meses organizando este ato. Passaram meses, fizeram vídeos bem elaborados, tentaram de toda sorte fazer com que este ato fosse um ato que pudesse ter bastantes pessoas. Mas o ato foi um fracasso. O ato foi um fracasso. O ato não reuniu ninguém com uma quantidade significativa de pessoas. O ato, comparado a outros atos anteriores, ele indica que o povo brasileiro sabe o que está acontecendo neste Brasil. E sabe que se defende a democracia quando se defende as instituições. Aliás, esses, na ausência de mito, querem pegar um bilionário estrangeiro que atenta contra os poderes constituídos no Brasil e transformá-lo em mitos. São os mesmos que bateram continência para a bandeira estadunidense. O povo do Rio de Janeiro não compareceu a este ato. Foi um fracasso. O ato onde se tentou ir contra a própria liberdade e os direitos. Por isso eu diria que é preciso que nós entendamos o que está acontecendo nesse país. Essa tentativa de descaracterizar, de desqualificar a política, porque a política é instrumento de debate de ideias. Não pode ser grosseria pura, não pode ser para anular o outro, porque o outro pensa de outra forma. Não pode ser para que se suba em um palanque e se diga que o Brasil precisa de homens com muitos hormônios masculinos, desrespeitando as mulheres numa fala misógina e absolutamente inadmissível. Por isso eu concluo com Nelson Rodrigues repetindo: o absurdo perdeu a modéstia. Enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o desemprego, está diminuindo o desemprego, diminuindo a inflação, está tirando o Brasil da fome, está reconstruindo um Brasil que foi destruído pela lógica fascista que ostentou uma faixa presidencial devidamente arrancada pelo povo deste país. Agora vamos ver a resposta de Gustavo Gayer. O deputado Gustavo Gayer vai dar uma resposta praticamente direta aí à deputada Érica, que na visão dele desconecta com a realidade, né? Mas vamos ver as respostas aí de Gustavo Gayer, que no meu ponto de vista foi perfeito. Colocou ali tudo que realmente precisava ser colocado, direcionando essa resposta à esquerda. Presidente, eu fico aqui ouvindo os meus colegas da esquerda falando e eu fico estarrecido com o nível de desconexão com a realidade. E assim, chega a ser engraçado o estado deplorável que esse governo se encontra agora. Eu fiz algumas anotações de coisas que aconteceram nas últimas 48 horas. Pesquisa mostrando que 80% da população reconhece que o preço dos alimentos está mais caro. Aí o IBESP solta uma pesquisa mostrando que a maioria do povo brasileiro reconhece que o culpado dos alimentos estarem mais caros é o Lula. Aí a gente tem que vir aqui escutar essa abominação de deputados dizendo que o Lula está salvando o Brasil, meus amigos. O hacker invade o sistema de pagamento da União. Olha o nível que nós chegamos. Invadiram o sistema de pagamento da União e despejou dinheiro para todos os lados, dinheiro do cofre público. Isso aqui virou uma várzea. Chega a ser engraçado, caro colega. O IBAMA está paralisado há 4 meses. 4 meses que o IBAMA simplesmente não aplica multa, o desmatamento batendo recorde na Amazônia, queimadas batendo recorde na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, e o IBAMA de greve. Falar nisso, Lula superou o Bolsonaro em uma coisa, colegas. Uma coisa, o número de greves. O governo que veio para ajudar o funcionário público, para restabelecer a estrutura governamental, e teve mais de 600 greves apenas no ano passado. Nesse momento, nós estamos enfrentando uma crise de greves das universidades federais, porque o Lula cortou verba da educação, cortou verba da saúde, cortou verba da segurança pública. Rombo fiscal passando de 1 trilhão, atraso nas vacinas da Covid. Não, gente, é engraçado, é sério, é engraçado. Atraso nas vacinas da Covid, recorde de mortes por dengue. Nós temos dívida bruta, passando de 1 trilhão. O real, a moeda que mais se desvalorizou na América Latina, nós perdemos para a Argentina, do fascista Milei. Sério, gente, eu vou passar um recado. Talvez é um momento agora muito bom para vocês chamarem o Paulo Guedes, nem que seja por uma semana. Ou o Tarcísio. Eu tenho certeza que o Tarcísio, por ser um amante do Brasil, ele vai sair de São Paulo, nem que seja por uma semana, para ensinar para os senhores e para esse governo corrupto o beabá, o básico que você precisa saber para não destruir uma nação. Nós estamos falando de 1 ano e 4 meses e esse governo já é mais rejeitado do que aprovado. O povo está sentindo falta do Bolsonaro. Estão até indo para as ruas pedindo volta a Bolsonaro, enquanto o governo de vocês, quando vai para algum lugar, tem que obrigar o funcionário público e funcionário da JBS para comparecer, e mesmo assim eles não comparecem. Está vergonhoso o que está acontecendo no nosso país, realmente vergonhoso. E aí, qual é a solução do grande mentor da esquerda e desse governo? Quando ele vê Lula humilhando o Haddad, humilhando o Alckmin, quando ele vê... Concluir, presidente. Qual é a solução
do José Dirceu, que deveria estar preso, para poder justificar isso tudo. Desculpa, mas ele vai dar uma palestra falando que esse governo é um governo centro-direita. Meu Deus do céu, é de cair os cabelos, não é não, meu amigo Messias? Quando o governo faz tudo errado, quando a merda acerta o ventilador, me vem o mentor da esquerda e dizer que esse governo do Lula é um governo de centro-direita. Que vergonha! Que vergonha, tá aí correndo nas redes sociais. O Haddad sendo humilhado em praça pública, o Alckmin humilhado em praça pública, a dívida externa aumentando, o investimento indo embora, a inflação subindo, o desemprego subindo. Aí a gente tem que vir aqui e sofremos essa agressão sonora de ter que ouvir pessoas completamente desconectadas da realidade, dizendo que esse governo está indo bem e esse governo é maravilhoso. É uma vergonha. Eu acho muito difícil esse governo chegar até 2026. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Comentem muito aqui embaixo tudo que vocês acharam sobre esses posicionamentos, é muito importante. Eu vou procurar responder o máximo de comentários possíveis. Então eu conto contigo aí do outro lado e vocês podem contar comigo aqui que eu vou procurar estar trazendo informação para vocês, os vídeos, tudo que está acontecendo aí e que é de suma importância que a gente saiba. Justamente porque eu sei que a maioria das pessoas não olha as comissões inteiras, não olha tudo que acontece, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então a gente procura aqui trazer aquilo que realmente, na minha visão, a gente entende que são coisas muito importantes aí que a gente precisa saber. Mas eu quero saber agora de vocês. Comenta muito aqui embaixo. Eu vou ficar de olho então, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Debate.